Olá, turma. Vamos dar sequência às nossas aulas. Então, vamos começar hoje com a aula Só um minutinho que eu vou dar uma olhada aqui no compartilhamento. Vamos dar sequência na nossa aula de número 5, né? O que traz a nossa aula de número 5? Nós já tivemos a nossa aula número 4, agora que foi presencial, e agora vamos para a aula 5, online. O que nós temos aqui para falar sobre a aula 5? Bem importante. A aula 5, meu povo, deixa eu passar aqui, é sobre a relação nossa, profissional da saúde, com o paciente, né? E aí, se a gente for na cartilha do SUS, né, tem muita coisa, são vários tópicos, mas tem um passo a passo principal, que é uma cartilha, né, os passos principais que eles criaram, num contexto de saúde como um todo, seja ela pública, né, ou privada, que se recomenda, que se orienta como base para ser seguido, protocolo, né? Dentro do contexto da radiologia, a gente tem que pensar sempre o seguinte, esse relacionamento, essa relação que nós temos com o paciente, ela tem que ser muito transparente, né? E tem que ser preconizada a humanização, que o SUS já nos traz, né, como das bases, né, do SUS, humanização. E a gente tem que trazer isso, mesmo se nós estivermos inseridos no privado ou no público, a gente tem que ter essa visão de que, seja no público ou no privado, nós temos que ter como ponto principal de relacionamento com o paciente, a humanização, tá? E o que a gente pode abranger como humanização? Um contexto, um universo todinho, tá? Sempre mantendo aquela postura de chamar o paciente pelo nome, de ser educado, de ser gentil, tudo que a gente já sabe que tem que fazer, não só dentro da área da saúde, né? Mas na área da saúde, a gente enfatiza isso por quê? Porque normalmente, em raras exceções, o paciente que a gente está ali, está na nossa frente, na sua grande maioria, ele é um paciente fragilizado, por uma causa ou outra, né? Então, a gente sempre tem que ter em mente isso, seja no contexto da radiologia convencional, na mamografia, na densitometria, na medicina nuclear, na radioterapia, né? No centro cirúrgico nem se fala, né? Aí a gente vai falar de centro cirúrgico, mas também temos dentro da radiologia convencional os exames contrastados, né? Que são muito delicados e peculiares, específicos, né? Então, é um universo enorme para a gente poder falar sobre isso, né? E o que diz o conceito de humanização? É o que está aqui na tela com vocês, né? O conceito vem sendo usado no sistema de saúde a nível mundial, já há muito tempo, desde a década de 70. Aqui, no nosso país, ganhou uma força especial a partir de um movimento feminino na década de 80, pela humanização do parto. Começou-se a trabalhar isso, né, historicamente, né, lá atrás, esse processo da humanização. E desde lá ele vem ganhando mais e mais força, né? Tanto é que hoje existem protocolos, né, dentro do SUS, né,
mas as diretrizes e bases de atendimento do SUS, na relação com a saúde, ela preconiza e ela fala na lei, né, que seja num contexto privado ou no público, tem que se ter a mesma convergência, né? Esse encontro, essa execução de protocolos, de tarefas, de processos, de procedimentos, tem que se encontrar, né? E tem que convergir sempre para a humanização, né? Então, assim, é uma... Puxa vida. É uma base muito clara dentro do contexto da saúde, a humanização, né? Tanto seja dentro do hospital privado, dentro das normas, né, que eles estabelecem, todo centro, todo serviço, né, toda instituição de saúde, ela tem uma das vias de regra dela, né, a humanização, em função de trazer mais conforto para esse paciente, né? O termo ilustra a crítica aos aspectos tecnicistas, né, que passaram a predominar nas relações entre profissionais de saúde e pacientes, e também na gestão do sistema de saúde e na relação entre os próprios profissionais. O que se tinha antigamente, né, antes da inserção do SUS, né, como saúde no nosso país, né? A gente tinha uma coisa muito distante do que a gente tem hoje, né? Apesar de nós termos muitos percalços ainda, né, no nosso Sistema Único de Saúde, mas ele é ainda perto do que ele um dia foi a assistência à saúde lá atrás, muito lá atrás, né? Ele é muito bom, né? Porque ele preconiza isso. Claro que a gente tem os nossos vieses, né? De, às vezes, maus profissionais, maus atendimentos e tudo mais, mas, assim, hoje em dia se preconiza muito, se enfatiza muito isso, né? Tanto na relação do público quanto do privado. Então, isso vem de um bom tempo lá atrás, né? E hoje em dia a gente melhorou e muito, ainda bem, né? Então, humanização, que significa isso, né? Como é que eu posso entender isso, né? É aquela velha história, né, que a gente já escutou falar, em algum momento, né? Trate a pessoa como você gostaria de ser tratado, né? É fazer o entendimento. E dentro da radiologia a gente tem que botar esse olhar um pouco mais acurado, mais focado, porque o paciente, ele chega muitas vezes para fazer um exame simples, né? Digamos, um tórax, alguma coisa assim muito corriqueira do nosso cotidiano e tudo mais, mas a gente não sabe o porquê daquilo ali, né? Às vezes, eu vou dar um exemplo assim, bem, acho que prático, né? Às vezes você está num centro, numa clínica, onde só tem exames eletivos, né? E aí você recebe uma guia para um tórax, PA e perfil, né? E às vezes não tem a justificativa, né? Só colocam lá a rotina, né? Ou periódico, alguma coisa assim, como justificativa. E aí você vai conversar com o paciente, você vai fazer a anamnese, e aí você descobre que aquele paciente está fazendo aquele exame exatamente por uma rotina, um periódico, porque ele vem de um tratamento de CA, né? Então, ele faz aquilo ali corriqueiramente, né? Mas assim, tem todo um histórico, tem toda uma fragilidade pessoal por trás de um simples exame, um exame de tórax, né? E aí é onde a gente precisa ter visão e clareza do quanto é importante esse diálogo com o paciente. E na nossa área, principalmente, nesse quesito de
de conversar com o paciente. Por quê? Porque esse primeiro contato com o paciente é o que você vai colocar ali para o médico radiologista, né? O porquê daquele exame, né? Fazer as perguntas certas, né? Indagar realmente tudo que é necessário, porque um exame de tórax, né, rotina, para um paciente de CA é diferente de um exame de tórax de rotina também para uma pessoa que está fazendo um check-up anual. Completamente diferente o contexto, mas é um exame de tórax de rotina, né? Então, a gente tem que ter essa visão, né? E ter esse olhar mais apurado, mais atento, né? Para poder ajudar aquele paciente, né? A ter um bom diagnóstico, ajudar aquele médico que vai fazer o laudo, né? Daquele exame que a gente vai fazer, né? E a gente saber o quão importante é o nosso papel nesse sentido, né? Veja bem que os dois são um exame de tórax rotineiro, só que um é para uma finalidade e o outro é para outra, né? Então, são completamente distintas as justificativas, mas é um exame corriqueiro, normal, né? Então, assim, para um exame de rotina, para um CA, para um paciente que vem de um tratamento, né, de um histórico de CA, seja ele onde for, né, é importantíssimo algumas perguntas. E a gente tem que estar preparado para esse tipo de coisa, né? Então, conhecimento ele nunca é demais. E outra que esse paciente, muitas vezes, ele chega muito fragilizado psicologicamente, né? Então, assim, a gente tem que ter uma delicadeza maior no tratar, né? Uma gentileza maior, às vezes, né? Muitas vezes não tem muito, né? Mas, assim, especificamente comparando esses dois casos, uma rotina por check-up anual é completamente diferente de uma pessoa que está fazendo um tórax de rotina por um outro motivo, por uma outra justificativa, né? Usar as regras para o bom convívio, né? O bom dia, o boa tarde, o chamar pelo nome, né? Porque é uma coisa assim que eu vejo assim muitas vezes que as pessoas não gostam de ser chamada, ai, meu amigo, minha querida, né? Minha florzinha, meu amorzinho. Isso não é, como é que eu vou dizer assim, uma regra de boas condutas, né? Sempre chamar o paciente pelo nome, até porque é um dos passos, do passo a passo dos protocolos de segurança do paciente, quando a gente vai visualizar a segurança, né, que existe um protocolo, né, a nível de saúde, do passo a passo para a segurança do paciente, a gente vê que isso é fundamental. Por que eu digo isso? Porque tem N situações que você chama o Francisco e tem 5 Franciscos na recepção, né? Então, é interessante a gente sempre tomar cuidado, principalmente com esses nomes mais corriqueiros. Beneficiar e manter a integridade da instituição, porque você está ali representando uma instituição, né? Seu local de trabalho, seu horário de trabalho, você não é só você, você representa uma instituição, né? Então, a gente tem que preconizar isso, lembrar disso, né? E essa aplicação vem da enfermagem, né? Esses protocolos, eles são muito fortes e muito cobrados, principalmente na enfermagem. Na radiologia também, né? Porque é uma extensão. Lembra que a gente já conversou várias vezes, desde o início dos nossos encontros, que a gente tem que ter uma boa relação com a enfermagem, porque um depende do outro. A enfermagem depende da gente em muitas circunstâncias e nós dependemos da enfermagem em muitas circunstâncias, né? Então, a gente tem que ter esse bom convívio, essa boa relação com a equipe para que o nosso trabalho seja melhor executado, né?
Procedimentos. Existem procedimentos que envolvem diretamente os profissionais de enfermagem, né? Especificamente deles, né? Fazendo parte, assim, de um setor multiprofissional, que envolve atribuições específicas da equipe, sendo elas a administração de radiofármacos. Quem é que faz essa administração de radiofármacos? É o pessoal da enfermagem, só que eles precisam diretamente da gente nessa administração, né? Porque eles entendem da administração. Agora, do radiofármaco, quem tem que entender somos nós, né? Orientação quanto aos procedimentos a serem realizados. Falar com clareza, né? Entender muito bem o que vai ser usado, como é que vai ser aplicado, o contexto do procedimento. Você tem que ser conhecedor, ter o domínio disso. Controles e liberação de usuários internados. Quando a gente está dentro de um contexto de hospital, onde a gente trabalha com pacientes internos, né, que estão internados na instituição, você tem que estar bem seguro de que aquele fulano veio do quarto tal, que é aquele ali mesmo, que a gente vai fazer o exame, ou seja, de raio-x convencional, ou de tomografia, ou qualquer que seja o procedimento, né, de imagem. A gente tem que saber, ter certeza disso, se certificar. Controle, agendamento de exames preliminares. Então, pegar o hábito, né, de chegar no local, dar uma olhada na agenda, ver o que vai ter, o que você vai precisar, quais são os equipamentos que não estão na sala disponíveis, que você vai precisar para toda aquela agenda já que você tem na mão dos pacientes que você vai ter que atender naquele momento de trabalho. Essa aqui, coleta de sangue para dosagem hormonal, isso faz muito parte do processo de enfermagem, né? Então, é uma área mais específica deles, né? Essas coletas, né, de laboratório. Controle e administração de medicação prescrita, também é uma área mais voltada para a farmácia, né? Que eles também são cobrados protocolos, né? Como a gente. Orientação quanto à internação e alta. Se realmente aquele paciente está internado, confirmar direitinho qual é o leito, né? Qual é o setor, qual é o andar. E atendimentos de imediato às eventuais intercorrências clínicas em algumas de suas atividades. Então, está preparado, principalmente no contexto hospitalar, estar preparado, né? E saber se houver uma intercorrência com aquele paciente dentro da sala, quais são as suas opções para chamar a ajuda, né? Por quê? Porque a gente tem esse respaldo da enfermagem, né? Muitas vezes o paciente chega debilitado, o certo, o correto né? O que preconiza a segurança do paciente hoje, os protocolos de segurança, é que, por exemplo, um paciente interno, ele tem que vir até o setor de imagem acompanhado, né, de um técnico de enfermagem, por alguém da enfermagem. Por quê? Porque esse paciente, ele é responsabilidade deles no seu trajeto até a porta da nossa sala. A partir da porta da nossa sala para dentro, ele é responsabilidade nossa. Mas, se nós temos ali, atrás daquela porta, no corredor, esperando por ele, por esse paciente, um técnico em enfermagem ou um enfermeiro, a gente está respaldado. Porque se houver alguma intercorrência com esse paciente dentro da sala, eu tenho como acionar um outro profissional para me auxiliar, que tem mais habilidades sobre a enfermagem do que eu. Mas eu estou ali para auxiliá-lo no que ele precisar, né? Então, que a gente tenha sempre esse entendimento e se certifique muitas vezes, em muitos momentos, dependendo de alguns pacientes, que a gente tem que ter esse respaldo, principalmente com alguns pacientes mais debilitados, principalmente os internos, né? Porque o paciente interno, ele está interno por vários motivos, né? Então, pode ser por ele pode ter uma restrição de mobilidade, uma restrição de respiração,
Ele pode estar com sonda, ele pode estar traqueostomizado. Então, se você tem alguma intercorrência, você tem que pedir para o técnico de enfermagem ficar ali. Ou lhe acompanhar, você pode convidar ele também para entrar na sala com você, né? Você pode requerer a ajuda dele, né? E o correto é que ele seja receptivo a isso, porque como é que eu vou dizer assim, competência dele, né? Esse manejo do paciente. Não é só meu quando ele está dentro da sala, não. Eu posso requerer um outro profissional mais habilitado em algumas questões do que eu, porque eu vou precisar. E aí eu vou pedir para esse meu colega, para ele me ajudar nesse sentido, né? Porque se é um paciente traqueostomizado, por exemplo, que eu vejo que tá traqueostomizado, tá no oxigênio, né? Eu vejo que ele está muito debilitado, eu vou requerer sim que o meu colega da enfermagem me auxilie no posicionar ele na mesa, conduzir ele até a mesa, fazer com que ele sente ou que ele deite, né? E eu vou pedir orientações para esse meu colega da enfermagem, porque ele é mais competente que eu para me orientar. Como é que esse paciente está? Será que vai dar para a gente poder realizar o exame dele? O exame dele vai demorar tantos minutos. O que você acha? Será que ele aguenta sem oxigênio? Qual é o nível de estabilização que ele está? Né? Isso é importante. E esse diálogo, né, é importantíssimo. Explicar qual é o nível de consciência desse meu paciente. Ele está traqueostomizado, ele está com dificuldade de respirar, está no oxigênio, né? Ele está respondendo bem aos estímulos, ele está consciente, né? Esse meu colega que vai me dizer isso, né? Porque foi ele que me trouxe o meu paciente. E eu preciso dessas respostas, né? Porque eu vou precisar conversar com esse meu paciente, explicar para esse paciente qual vai ser o procedimento que eu vou executar com ele, né? Deixar bem claro para ele, essa comunicação é fundamental com o meu paciente, sem dúvida alguma, mesmo ele estando interno, mesmo ele estando um pouco debilitado, é obrigação, é competência nossa explicar para ele qual é o tipo de procedimento que a gente vai fazer, como vai fazer, né? E mais ou menos quanto tempo nós vamos levar para a execução do procedimento, né? Então, essa comunicação, essas informações são fundamentais, tanto com essa comunicação com o meu colega da enfermagem, quanto com o meu paciente. Nunca esquecendo, falar com o colega e esquecer que o paciente está ali, ignorar o meu paciente. Não pode, não pode, né? Ele é o principal alvo do nosso trabalho. Ele tem que estar nos ajudando, ele tem que estar consciente do que vai acontecer com ele, preparado para poder nos auxiliar. Eu preciso da ajuda desse paciente, né? Que a gente sempre tenha isso muito claro na nossa cabeça, tá? Necessidades laborais. O conhecimento da biossegurança é fundamental, né, gente? Por isso a gente tem essa disciplina dentro do curso da radiologia. Por quê? Porque eu não preciso dominar os procedimentos de laboratório, mas eu tenho que conhecer como é que são feitos. Quais são os protocolos que são usados lá? Da enfermagem, o que que eles fazem? Como é que eles fazem? O que que eu posso auxiliar? Se eu tenho uma visão macro, né, desses outros profissionais, me ajuda muito, porque eu vou poder auxiliar eles e eles vão poder me auxiliar, né? E a gente tem que ter isso muito claramente. Claro que cada um dentro das suas competências, né? O que é minha competência, o que é competência da enfermagem, competência da enfermagem, o que é competência do laboratório é do laboratório, o que é da farmácia, mas lembrando sempre que eu tenho que ter uma boa comunicação, um bom diálogo com esse pessoal, porque em vários momentos de um contexto hospitalar, eu vou precisar desses colegas, né? Então, eles não trabalham sozinhos e nem eu trabalho sozinho, né?
Uso de equipamento de proteção coletiva, cabine de segurança, extintor de incêndio. A gente tem que estar muito preparado para ter uma ideia, né, de como funciona a logística da estrutura do meu local de trabalho, né? Então, às vezes, assim, ocorre de, por exemplo, proteção coletiva. Eu tenho que saber onde é que eu encontro as luvas para pegar, onde é que eu consigo álcool 70%, né? Onde é que eu consigo algodão, onde é que eu consigo o hipocloridro, para poder fazer a higienização de alguns equipamentos, né? E da minha sala, né? Eu tenho que ter conhecimento, né? Desses locais, para eu poder ter um bom manuseio, que são o quê? Fazem parte de equipamento de proteção, né? Uso de equipamento de proteção individual, aventais, proteção de... aí vem aqui vários aventais pequenos, protetores abdominais para pacientes, luvas de proteção tipo leve, que é as de procedimento, né, cirúrgico, luvas de proteção tipo pesadas, que são as nossas, né? Mangas de proteção para membros inferiores, protetor de gônadas, e vários outros acessórios que a gente vai se familiarizar com o passar do tempo. Mas, se eu tenho um paciente, se eu vou atender um paciente que ele está interno e vão descer um paciente para eu fazer um exame, e esse paciente ele está a nível de isolamento, né? Ou se ele tem alguma patologia que precise de alguns EPIs específicos. Por exemplo, uma tuberculose ativa. O paciente está com tuberculose ativa. Aí você já vê lá na sua agenda que tem um paciente agendado, né, no seu protocolo de agendamento, que ele vai vir de tal ala, que é onde existe os pacientes internos por TB. Exemplo, tá? Eu tenho que ter noção de quais os EPIs que eu vou usar para me proteger. Quando eu for fazer o atendimento desse paciente, né? Então, eu tenho que ter isso muito bem definido e já protocolado, no sentido de ter tudo à mão, né? Não o paciente chegou na porta e eu saí correndo, tô sem isso, tô sem aquele outro, só um pouquinho, e aí demora não sei quanto tempo para achar o local, para achar a pessoa, às vezes que está trancada o local, achar a chave para abrir, às vezes a pessoa foi ao banheiro, foi para a copa, foi para o intervalo, né? Então, assim, que a gente tenha essa habilidade, essa dinâmica, pegue isso como corriqueiro, né? Como padrão, né? Ter tudo que a gente precisa dentro da sala. Chegou no plantão, chegou no local de trabalho de manhã ou início da tarde para trabalhar, dá uma olhada, vê se a sala está com tudo, porque às vezes o colega que deixou, né, que saiu anteriormente, pode ter esquecido, ele é um ser humano, entendeu? Então, não custa a gente ter tudo à mão dos recursos, né, que a gente precisa mesmo, né, dos materiais indispensáveis, tanto de EPI quanto de outras apetrechos, outros instrumentos, né, para exercitar a nossa função. Isso é muito importante. O que mais? E no caso da radiologia, a gente trabalha muito com alguns exames contrastados. E aí é um mundo à parte o meio de contraste. O que ocorre? Os exames com meio de contraste, eles são assim, como é que eu vou dizer? Um universo realmente à parte, tá? Literalmente à parte. E vocês vão ter no decorrer da disciplina, do curso, aliás, né? Vocês vão ter a disciplina, né? A cadeira de exames contrastados. Nessa disciplina, vocês não vão conseguir ver tudo, mas uma boa parte vocês vão conseguir ver.
Mas o exame contrastado, a gente sempre preconiza que esse exame contrastado, seja ele da radiologia convencional, a tomografia ou na ressonância, que usa o meio de contraste, a tomografia e a ressonância usa o meio de contraste em muitos exames da radiologia, que se tenha um técnico em enfermagem para a administração desse meio de contraste. Mas o preparo desse contraste, o manuseio desse contraste, até a efetiva aplicação desse contraste no paciente endovenoso, por via endovenosa, é do técnico em enfermagem. Vou dar um exemplo de um outro exame que ele não é endovenoso, mas aí é nossa alçada. É um exame de contrastado tipo esofagograma, que é a investigação do nosso esôfago, tá? É um exame que não requer um contraste na veia endovenosa, não. Ele é um contraste que se chama baritado, é o bário que a gente usa para esse exame, para esse tipo de exame, e ele é um copinho, um pó, e a gente faz a diluição dele em água para administrar via oral para o paciente. Especificamente esse exame é nossa responsabilidade, o manuseio, né, a preparação desse contraste é conosco, a administração desse contraste, por ser via oral, é conosco também. Já um trânsito intestinal, um edema opaco, que é um exame que a gente faz a investigação através de contraste, também, às vezes, com bário e às vezes com iodo, via retal, onde se introduz uma sonda no reto do paciente, né, e se administra o contraste via retal. Isso é prática da enfermagem. Mas o preparo deste contraste, que o técnico em enfermagem vai fazer a administração retal, se for bário ou se for iodo, vai ser conosco. Nós vamos preparar esse contraste para a administração retal. Mas a administração retal é do técnico em enfermagem. Por quê? Porque existe um procedimento padrão, uma técnica para introduzir esse catéter, né, no reto do paciente. E nós não temos essa habilidade para fazer isso. Agora, o preparo desse contraste retal é conosco, tá? Não, vamos ver o que fala aqui. Não injetar o meio de contraste sem pessoal de apoio que possa auxiliar em caso de parada cardíaca. Nesse caso aqui, o que ele está falando, está colocando para a gente esse slide, é sobre os contrastes endovenosos, né? Por quê? Quando a gente faz uso de contraste endovenoso, se preconiza, né, nos protocolos de segurança do paciente, na saúde, se preconiza que quando se faça uso desse tipo de contraste endovenoso, que se tenha um carrinho de parada dentro da sala de exame. Vou dar um exemplo, por exemplo, tomografia. Início do ano eu estava trabalhando numa clínica, né, e nós atendíamos alguns pacientes que era uma clínica particular, e ela atendia exames eletivos, né, marcados, mas ela tinha um agendamento
num período do dia que era só pacientes que vinham internos de um hospital aqui, do SUS. Então, eles tinham um convênio que de tal horário a tal horário, a tomografia era só para pacientes dessa instituição, desse hospital, que vinham fazer exames conosco de tomografia. Normalmente, eram exames contrastados. E aí se tinha a técnica e a enfermagem à disposição todo aquele período onde tinha o agendamento desses pacientes, certo? E tinha o carrinho de parada, tinha toda uma medicação que se precisa, né, no caso de uma intercorrência, de uma alergia muito grave, ou de um broncoespasmo, ou mesmo de uma parada cardíaca, né? E nesse dia, né, nós recebemos um paciente, mas ele já estava muito debilitado. E esses pacientes vinham de ambulância, né? Por estarem internos, né, nesse hospital, eles vinham de ambulância. E esse dia, o paciente estava, ele estava na CTI, para começar, né? Então, já se pressupõe, se o paciente está numa CTI, é que ele está num quadro mais agravado, né? E aí, ele veio, e já no início, já na entrada da clínica, lá no corredor de acesso para a tomografia, se percebeu que ele estava muito debilitado mesmo, né? Beleza. Eu sei que eu só acompanhei já do meio para o final, né? Porque eu estava do outro lado da clínica. Mas eu realmente vi quando o paciente chegou. Ele muito debilitado, o pessoal tirou ele de dentro da ambulância e tudo mais. Tinha um médico dentro da ambulância acompanhando, porque nesse protocolo, né, de transporte do paciente, principalmente no caso desse, tem que haver um médico dentro da ambulância preparado, né? Além do enfermeiro e do técnico de enfermagem. E eu vi que entraram com o paciente para dentro da sala de tomografia e coisa e tal. Aí, como era um exame contrastado, né? Começou o preparo e tudo mais, né? Eu sei que eles chegaram a colocar ele dentro da máquina, fizeram o scout, né, a primeira varredura sem o contraste, e quando a técnica foi entrar, que ela entrou novamente na sala para fazer a ingestão do contraste, o paciente parou, teve uma parada. E aí, meus amigos, a correria foi grande. Pense que o bicho pegou. Eu nunca vi tanta gente correndo dentro daquela clínica. Infelizmente, o paciente veio a óbito dentro da sala. Por quê? Não foi por causa da tomografia, porque ele nem chegou a ser injetado o contraste nele, né? E tanto o médico radiologista que estava ali, né? Ainda bem que tinha um médico radiologista muito experiente e um anestesista também muito experiente, mais o médico da ambulância, né? Os três, e tentaram reanimar o paciente de todas as formas possíveis e imaginárias. E não teve jeito. O paciente foi a óbito. Mas ali, naquele contexto, não faltou nenhum recurso, entendeu? Tudo estava pronto. O problema é que realmente o paciente estava muito debilitado, extremamente, e aí depois foi se ver, né? Todo mundo foi ver, né? Era um paciente de CA já terminal. E aí ele podia, como ele parou dentro da sala de tomografia, né? Teve óbito dentro da sala de tomografia. Se ele não tivesse ido fazer a tomografia, provavelmente ele teria ido a óbito no leito mesmo, né? Mas assim, o que se testou ali, que depois a gente reviu, né, o protocolo, né, de intercorrências, se tinha tudo disponível, né? Se tinha tudo. O eletrocardiograma, o desfibrilador, tudo,
os medicamentos, porque tentaram, não, acessaram a veia dele, né? Tentaram medicações, né? Mas não funcionou. Mas naquele contexto, não tinha realmente, né? Era só uma questão só de lugar, né? Na verdade, pelo que eu vi ali. Mas que a gente tenha, e o bom foi, nesse caso que eu estou relatando, o bom foi que, se é que se tem alguma coisa boa nisso, né? Porque o clima fica muito pesado, porque ninguém gosta de ver a morte, né? Por mais que a gente não seja uma pessoa do nosso convívio, né? É um ser humano, né? Que tem uma história, tem uma família, o filho estava lá na recepção, né? Foi pesado mesmo, né? Foi a primeira vez que eu vi isso acontecer dentro de uma clínica particular, né? E fica muito pesada a coisa mesmo. Mas o que se pôde avaliar depois, né? Foi que realmente se tinha todo o suporte. O suporte, o que se preconiza em termos de segurança do paciente, tinha. Foi feito. Foi aplicado corretamente. Inclusive, nós tínhamos 3 médicos em cima do paciente, tentando reanimá-lo, né? E isso te dá uma segurança para trabalhar, né? Aí você imagina se tem uma intercorrência dessa dentro de um local onde você não tem um médico presente ali, naquele momento, né? O desespero, né? Da técnica de enfermagem, do técnico em radiologia, é surreal, é aterrorizante, né? Se a gente já ficou aterrorizado, tendo todo esse suporte desses 3 médicos, eu fiquei pensando, imaginando, se não tivesse nenhum, como em alguns locais a gente vê, porque é uma clínica, exames eletivos, às vezes a gente, né, nunca dá intercorrência, né, e pelo que eu vi ali, é uma clínica antiga, foi a primeira vez que ocorreu, mas é aquela velha história, sempre tem a primeira vez para tudo, né, foi aquele dia. Conhecer os dados clínicos básicos do paciente antes da ingestão de contraste, né? Você fazer uma anamnese bem feita para ver se esse paciente tem uma alergia, conversar com o paciente, porque às vezes ocorre deles mentir para a gente, né? Por quê? Porque lá no termo que eles assinam, antes de fazer um exame contrastado com ingestão venosa, se tem todo um protocolo de preparo, de jejum. E às vezes a pessoa comeu, né, alguma coisa, e às vezes pesada, e vem fazer o exame, ou esqueceu, e aí chega lá, quando a gente pergunta quanto tempo de jejum, eles mentem. E já aconteceu, pessoal, já aconteceu. Já aconteceu. E realmente a pessoa passa mal, viu? Muitos não vão passar, mas sempre tem os que passam. Por isso se preconiza a comunicação clara e direta com o paciente para que você mostre para ele que o prejudicado é ele se ele estiver mentindo. Aconteceu também numa clínica que eu trabalhei, de tomografia também. O paciente agendou a tomografia, sabia o quanto tinha que ficar de jejum, né? E aí chegou na recepção e disse o seguinte, a menina da recepção perguntou, deu o termo para ele assinar e reforçou. A senhora está em jejum? Aí ele disse que parou, pensou assim, tô. Aí ela desconfiou. Tá habituada, né? Aí disse que ele disse assim, aí ela pegou e disse, o senhor tem certeza? Por quê? Porque se o senhor não estiver em jejum, o senhor pode ter uma reação. E é uma reação perigosa, né? Pode lhe fazer mal. Aí ele pegou e disse, não, minha filha, completamente em jejum eu não tô. Eu tomei 2 copinhos de suco. Aí ela foi lá dentro, onde nós estávamos na tomografia, né? E disse, olha, pessoal, esse paciente aqui, eu não sei, não tô levando fé nele. Porque primeiro ele disse que estava em jejum. Aí, pela fisionomia dele,
Eu desconfiei que não, aí dei uma forçada com ele e disse que tomou 2 copinhos de suco só. Mas eu não tô acreditando muito. Aí o meu colega pegou, foi lá, conversou com ele na recepção, né? Reforçou para ele, olha, se o senhor não estiver em jejum, se o senhor comeu alguma coisa pesada, alguma coisa assim, né? O senhor tem que nos relatar, porque é perigoso, é uma quantidade significativa de contraste. Normalmente, quando a pessoa está com o estômago cheio, né, vai haver uma reação. E ele, não, só tomei 2 copinhos de suco, não sei o que, não sei o que. Meu colega, por precaução, né, disse, tudo bem, então tá, que horas o senhor tomou esse suco? Aí ele disse, né, ele disse, tudo bem, então o senhor vai ter que aguardar mais 3 horas. Só tomando água, por favor. Beleza, tranquilo. Aí passou-se umas 2 horas e meia, né? A gente chamou ele para fazer a tomografia e colocamos ele na mesa, fizemos a parte sem contraste, né? A varredura e tudo mais. Aí chegou na hora do contraste, se injetou o contraste nele, aí a técnica de enfermagem entra na sala, injeta o contraste, a quantidade, né? Que não é pouca, né? Normalmente no exame contrastado de tomografia, e quando ela saiu da sala, que a gente começou a adquirir as imagens, o que aconteceu? Começou a vomitar. Aí se parou o exame, coisa e tal, aí o meu colega foi lá, eu nem fui, né? Meu colega foi lá, aí olhou, no chão tinha, no mínimo, diz o meu colega, eu não fui olhar, né, mas meu colega disse que no mínimo tinha 2 coxinhas. 2 salgados, 2 coxinhas. O que adiantou mentir? Teve que parar o exame, não se concluiu o exame, ele teve que parar, passou mal, se sentiu ruim, né? E teve que voltar a remarcar o seu exame novamente, para refazer. Perdeu o tempo dele e o nosso, né? Então, assim, é importante que a gente deixe bem claro para o paciente. Essa comunicação tem que ser clara, eficiente, objetiva, né? Não mentir para o paciente. Porque no caso, a grande maioria, às vezes, acha que a gente está querendo, sei lá, não sei o que passa na cabeça do ser humano, né? Mas acha que a gente está exagerando, né? E não é exagero, pessoal. Se os protocolos pedem uma certa quantidade de jejum, principalmente para esses exames de radiodiagnóstico que levam à ingestão de uma certa quantidade de contraste endovenoso, tem que se cumprir aquilo ali. Porque ele, no caso dele, ele só teve uma reação que através de vômito, né? Ele conseguiu colocar para fora, né? Teve uma reação moderada. Agora, você imagina se ele tem uma parada? Se ele tem alguma comorbidade, algum histórico de uma comorbidade mais grave, e ele tem uma parada cardíaca em cima da mesa de tomografia? Por besteira, né? Então, assim, que a gente tenha muito claro no nosso comportamento, na nossa rotina de trabalho, que a gente tem que ser muito claro, muito objetivo com o paciente, deixar muito claro todo o procedimento, como é, o que pode acontecer, como é que vai ser feito, tá? Porque é uma segurança para a gente e para o paciente, principalmente. Tanto é que dizem que existe, né? Dos tópicos é exatamente isso, na cartilha, né, de segurança do paciente em saúde. Isso é muito claro. Ter treinamento para ressuscitação cardíaca, reconhecer o tipo de reação de modo a realizar o tratamento adequado. Então, a gente conhecer, né, saber, estar preparado para quais os tipos
de intervenção que podem ocorrer na administração desses tipos de contraste. Por quê? Porque é importante. Vou dar um exemplo, um exemplo assim, reconhecer o tipo de reação, né? Na tomografia, especificamente, quando você injeta contraste iodado, depois vocês vão ver isso com mais detalhe lá na cadeira de contrastados, na disciplina de contrastados, tem algumas reações que a grande maioria das pessoas sente, que é quando se injeta o contraste iodado. Calor, formigamento e rubor, vermelhidão. Gosto metálico na boca também é uma das reações, que são reações esperadas, não é naturais, porque não é natural, né? Mas esperadas quando se administra o meio de contraste iodado na tomografia. Então, você já tem que deixar o seu paciente preparado. Olha, seu fulano, seu exame, uma tomografia com contraste, né? O que o senhor está fazendo, por isso, por isso, por isso. O senhor está investigando, está avaliando isso, isso e isso, né? Que o seu médico pediu. O senhor sabe disso? Vai dizer, sei, meu filho, não sei o quê. Sei, estou sabendo. Sei por que eu estou fazendo o exame. Ótimo, perfeito. Então, deixa eu lhe explicar como é que funciona esse exame. Explique a rotina do exame para o paciente. Seja claro, para que ele não seja pego de surpresa. Olha, você vai deitar aqui nessa mesa, essa mesa vai andar um pouquinho, né? Eu vou precisar que o senhor faça alguns comandos, que eu vou falar com o senhor pelo interfone, pelo microfone, eu vou ficar lá atrás daquele vidro, lhe observando todo o tempo, o senhor pode ficar tranquilo, que o senhor não está só, eu estou lhe vendo, né? Isso passa segurança para o paciente e conforto. O senhor não vai estar sozinho, eu estou a todo momento lhe vendo. Em determinado ponto do exame, a gente vai chegar uma menina aqui, essa minha colega aqui, que normalmente ela já está ali, né? A técnica de enfermagem. Essa minha colega aqui, ela vai vir funcionar a sua veia, administrar um contraste na sua veia, para que a gente consiga fazer um exame mais apurado e investigar, avaliar melhor o que o seu médico quer. Mas, para isso, eu preciso da sua cooperação, né? Que o senhor responda aos meus comandos direitinho, que o senhor não mexa, que o senhor não faça nenhum movimento brusco, porque a mesa é estreita, o senhor pode vir a cair se o senhor fizer algum movimento brusco. Se o senhor sentir alguma coisa diferente do que eu estou lhe colocando, lhe pontuando, o senhor levante a mão, que eu já sei e entro para conversar com o senhor, mas, por favor, não tente levantar da mesa sem o meu comando, para sua segurança, porque a mesa vai subir, ela vai ficar alta, é perigoso, se eu levar uma queda. Então, assim, você tem que explicar isso para o paciente, porque para nós, a gente já sabe que a mesa vai subir, que a mesa vai andar, que a mesa vai voltar, que não sei o que o equipamento vai fazer tal e tal barulho, mas para eles não. Muitas vezes o paciente está indo fazer uma tomografia ou qualquer outro exame pela primeira vez. Então, nós temos que manter, dar esse conforto a ele, e é um direito dele saber o que vai acontecer com ele. E o que é que ele possa vir a sentir. Todo mundo sente na ingestão do contraste iodado na tomografia, todo mundo sente um gosto amargo na boca, um calor no corpo? Não, nem todo mundo, mas é a grande maioria. E a minha responsabilidade é informar todos eles, porque eu não sei qual é o organismo, qual é a reação daquele organismo quando a gente administrar o contraste endovenoso para ele. Ele pode não sentir nada, absolutamente nada, mas ele pode sentir muito além do que eu posso esperar. Então, eu tenho que estar preparada
para o nada e para o tudo. Que isso tenha ficado muito claro para vocês. Sempre, sempre, sempre. Explicar para o paciente o que vai acontecer com ele, o passo a passo. O que ele pode sentir e o que ele não pode sentir. Com clareza, objetivamente, para que ele entenda. E muitas vezes, pessoal, tem também os poréns, a gente fala com clareza e objetividade, mas vamos lembrar que às vezes a gente pega pessoas com entendimento dificultado. Aquelas pessoas lá do interior que nunca saem do seu local, né? Que por N motivos necessitaram vir até você fazer um exame numa máquina que eles nunca viram na vida, que já assusta eles. Então, a comunicação vai ser um pouquinho diferente. Como é que eu vou falar? Como é que eu vou achar a palavra certa? A interlocução, a forma de falar, vai ter que mudar um pouquinho. E que a gente entenda isso. Isso é humanização. Que eu vou falar com a pessoa, por exemplo, com um juiz, um paciente que a profissão dele é juiz, de uma forma, e que eu vou falar com aquele senhorzinho que veio lá do interior, que nunca veio para a cidade, que é a primeira vez que está vindo para uma cidade metropolitana, que tem nem o primário concluído, né? Eu vou falar de uma outra forma, com uma outra linguagem, mas preconizando sempre o quê? O respeito e a humanização, porque os dois pacientes, eles merecem o mesmo respeito e a mesma postura minha. A mesma clareza e a mesma objetividade no passar o procedimento para eles, do que vai acontecer com eles. A única coisa que eu tenho que ter visão e discernimento que são pessoas socialmente diferentes, muito diferentes. Eu vou usar palavras com o juiz, o meu paciente juiz, que o meu paciente agricultor lá do interior não conhece esse vocabulário. Então, também eu vou ter que pensar nisso muitas vezes, que o mesmo vocabulário não serve para o outro, que eu vou falar algumas coisas que eu falei para o agricultor, que se eu falar para o juiz, ele não vai me entender. Ele desconhece esse linguajar que eu falo com o senhorzinho agricultor. Isso não é discriminação, isso é equidade. Está dentro do SUS. Tratar os diferentes com suas diferenças. Mas primando pelo quê? Humanização dos dois. Respeito e humanização dos dois. A única diferença é que eu vou tratar um do jeito que ele deve ser tratado, num vocabulário diferente do que eu vou tratar com o outro. E eu tenho que ter essa amplitude de visão. Para quê? Para que eu possa adquirir deles o quê? O que eu posso querer com isso? Eu posso querer o quê deles? Tratando assim.
Eu vou ter o quê? Mais disponibilidade dos dois, porque eles vão me entender claramente. Então, eles vão cooperar comigo. Com certeza vão. Se eu conseguir ser clara e objetiva, deixar eles seguros e confortáveis, todos os dois vão cooperar comigo no que eu quiser para o exame. Com certeza. Porque eu vou passar o quê? Segurança, respeito, tanto para um quanto para outro. E isso é importantíssimo na nossa área. Principalmente nesse contexto onde você precisa fazer a administração de algumas substâncias, de fazer exames mais específicos, principalmente no uso de contrastes, seja ele na tomografia, na ressonância, na radiologia convencional, nos contrastados, né? Diferente. Eu vou precisar disso, dessa excelente comunicação, para que eles possam me retornar com disponibilidade e me ajudar efetivamente a fazer um bom trabalho para eles. Tá? Então, eu dependo muito disso. E eu saber o que é uma reação moderada, uma reação leve, uma reação grave, naquele contexto de procedimento que eu estou usando, é essencial. Essencial. No quesito que? Segurança do paciente num contexto geral de biossegurança. Porque eu tenho que saber quais são os mecanismos, as ferramentas que eu tenho disponível para usar se aquele tipo de intercorrência moderada ou grave ocorrer. O que eu faço? Ficar parada, olhando o paciente passar mal? Qual é o protocolo da instituição? Qual é o protocolo da clínica? Qual é o protocolo do hospital num tipo de intercorrência dessa? Eu tenho que conhecer, porque senão se acontecer uma intercorrência moderada ou grave, né, e eu não usar os protocolos de segurança, eu posso responder administrativamente. E no caso de clínicas e hospitais particulares, até ser demitido, se eu não conhecer isso. Tá? Que fique muito claro que esse quesito, que às vezes o pessoal acha, biossegurança, mó paia. Não é paia, não. É importantíssimo. Só que ela é um universo todo. E eu tenho que conhecer um pouquinho de cada coisa. Não tem jeito. Tá? Vamos seguir aqui. Precauções quanto ao meio de contraste, né? Manter o acesso venoso permeável após a injeção do meio de contraste durante o exame, visto que as reações fatais ocorrem dentro de 15 minutos após a injeção do meio de contraste. Isso é estatística, é estudo científico, tá? Se preconiza sempre. Eu já vi alguns locais por onde eu passei, do pessoal fazer o exame, né? E aí terminou, quando tá tirando o paciente da mesa, né? Já tá tirando o acesso venoso. Mas aí é uma coisa da instituição, né? Mas o que se preconiza, e vocês vão ver isso, viu, no dia a dia. Uma coisa é a gente estar dizendo aqui o que é correto, e nem sempre a gente vai conseguir visualizar isso mesmo, né? Mas o ideal é que principalmente tomografia, onde o uso de meio de contraste não é pouquinho, são vários ml, se preconiza que se tire o paciente, mas se deixe o acesso venoso dele até ele sair da mesa, ir até o vestiário, se trocar com calma, já deu um intervalo bom, né? Chegar até a recepção para ver que dia ele vai retirar o seu exame, ou vir ali conversar com você, para saber quando é que o exame vai ficar pronto e tudo mais. Já se passou um período, alguns minutos.
E ele já levantou da mesa, ele está em homeostase, ele está de pé, ele está falando bem, ele está consciente, está tudo ok. Aí se tirar o acesso. Por quê? Porque se ele sai, se eu tiro ele da mesa, eu e a técnica de enfermagem, tiramos ele da mesa, tiramos o acesso, ele vai para o vestiário, colocar a sua roupa, pegar as suas coisas, se vestir, e ele passa mal, ele tem uma reação moderada ou grave, concordam comigo que vai ser um bom tempo para a gente pegar esse acesso de novo. Dependendo do tipo de reação que esse paciente tiver. Para aplicar medicação antihistâmico, anticoagulante, o que for, né, que o médico quiser, e aí recai a cobrança em cima de você, que é técnico em radiologia, e em cima do técnico em enfermagem. De enfermagem foi lá porque tirou e você porque deixou, sabendo que não pode. Mas aí, pessoal, isso é um protocolo bem rígido, onde eles trabalham com os padrões de segurança do paciente. Com os padrões de segurança do paciente, a nível de saúde. Mas não é o que a gente vê na prática, infelizmente, tá? Por quê? Porque se quer o quê? Dinâmica, né? O rápido, né? Não se perder muito tempo. Tirou um paciente, já tem que estar passando o outro, né? Porque tempo é dinheiro. Então, não é sempre que a gente vai ver isso, mas que a gente saiba, que a gente tenha consciência que em locais, por exemplo, vou dar exemplo, locais que trabalham com acreditação hospitalar, onde eles preconizam os selos de acreditação, que são selos que dizem, ó, esse local segue todas as regras de segurança, de biossegurança, de segurança do trabalhador, segurança do paciente, segurança no laboratório, nananana, todos os tipos de protocolos corretos. Então, esse local a gente dá um selo para ele, que é uma acreditação. E isso tem valor no mercado hoje. E cada vez está crescendo mais. Como é que eles chamam? Os controles de qualidade de processos e instrumentação, no contexto hospitalar de saúde como um todo. E aí tem vários tipos de acreditação. O mais bambambam de todos, o mais, como é que eu vou dizer assim, top no Brasil é o da ONA. Né? Então, assim, eles são bem rigorosos, vão lá, são fiscalizados, vão de período em período para ver se realmente o pessoal que trabalha lá dentro faz uso de todas as normas, todos os processos, executa da forma correta. E um dos quesitos é esse, né, de segurança do paciente. Mas aí vai depender muito do local, tá? E tem muitos locais que não seguem essa via de regra, né? Então, aí, mas o importante é que a gente saiba o que é certo e o que é errado, né? Importantíssimo, né? E ver o contexto que a gente vai ficar inserido, né? Quando estiver trabalhando. Deixa eu ver aqui. Aliviar compressões abdominais e elevar as pernas em caso de hipotensão. Esse é um dos recursos que a enfermagem usa, né, para dar um alívio, que a gente saiba para poder auxiliar, né, num momento de intervenção que a gente tenha que vir ali ajudar o nosso colega da enfermagem. Verificar rotineiramente os equipamentos e medicamentos utilizados, assegurando a conservação dos mesmos. Isso é importante. Por quê? Tipo, numa sala onde a gente faz execução de exames contrastados endovenosos, dentro da radiologia convencional, ou da tomografia, ou da ressonância, que são os que mais usam, né, esses contrastes endovenosos, sempre tem que ter um checklist de medicamentos obrigatórios para estarem ali à mão, se houver uma intercorrência com o paciente. Tem que estar ali. Quem é que cuida disso? É a enfermagem. Ok, eu sei disso, que é a enfermagem. Mas
eu também tenho, porque a sala é minha, sou eu que trabalho ali, eu também tenho que estar ajudando, sempre de olho, ver se as medicações que estão ali estão dentro do prazo de validade. Por quê? Se houver uma fiscalização da Anvisa e chegar ali o fiscal da Anvisa na minha sala de raio-x convencional, onde se faz contrastados, ou na minha tomografia, que faz uso de meio de contraste, e no balcão dos medicamentos, ela abrir a gaveta dos medicamentos e encontrar uma ampolinha de um medicamento com validade vencida, gente, dá uma dor de cabeça que vocês não fazem ideia. Porque daí é a enfermagem que vai ser chamada e é nós também. Porque a sala é nossa responsabilidade. Ok que esse é um trabalho da enfermagem, mas nós temos que cuidar disso. Outra coisa, como é a sala, se trabalha na radiologia convencional ou na tomografia, que a gente faz o uso dos meios de contraste, uma outra coisa que é competência nossa é olhar a validade sempre dos nossos meios de contraste. São frascos, né? E eles vêm lá tudo direitinho com validade. Não pode ter administração de meio de contraste com validade vencida. Jamais. Jamais. E isso é responsabilidade e competência nossa. Apesar de ser um medicamento, né? Um fármaco, né? E isso faz parte da farmácia, da enfermagem, mas quem usa somos nós, dentro da sala. Então, é responsabilidade, sim, nossa, cuidarmos da integridade desses fármacos. E não só deles, de um contexto geral. Porque a minha colega da enfermagem, ela é um ser humano como eu. Ela é suscetível a erro. Ela não vai deixar medicamento na gaveta vencido porque ela quer. Foi no descuido. E todos estamos sujeitos a descuido. O problema é quando isso vira corriqueiro. Aí é outra coisa. Aí é falta de comprometimento, falta de responsabilidade, falta de competência. Outra história. Agora, eu mesmo já me passei quando eu fui ver, eu estava com um contraste vencido dentro da minha sala. Erro meu. Né? Já também ajudando ali, sempre fazendo, por ter errado uma vez, estar sempre preocupada com isso, já peguei também na gaveta lá de medicamentos da enfermagem, ampola vencida. Descuido da minha colega, mas acontece. Acontece com todos, né? Então, assim, mas que a gente saiba que a gente também tem a nossa competência, a nossa responsabilidade em cima disso, né? Reconhecer quando as condições do paciente estão piorando. Importante. Você tá, por exemplo, esse quesito que eu estava falando da tomografia, né? Com contraste. Você tá lá, posicionou o paciente, fez o primeira varredura, né? Que a gente chama primeira varredura, né? De aquisição de imagem sem contraste, perfeito, olhou, tá tudo dentro do padrão. Colega, pode administrar o contraste endovenoso. O colega vai lá, entra na sala, administra o contraste endovenoso, sai e eu pá. Comecei a adquirir as imagens, agora a varredura, para adquirir as imagens com contraste desse exame desse meu paciente. Só que esse é o momento mais crítico de uma tomografia. Por quê? Porque a partir do momento que ela injetou o contraste, eu tenho que estar de olho naquele paciente. De olho. Meu olho tem que ficar direto lá.
Eu tenho que estar com o olho no meu visor, onde está sendo adquirida as minhas imagens, e o outro lá. O olho no gato e o outro no peixe, como se diz, né? Mas é exatamente isso, pessoal. Por quê? Porque às vezes o paciente, por estar em decúbito dorsal, deitado, às vezes a gente não percebe, mas às vezes o que ocorre? Ele começa a mexer perna, ele começa a mexer braço, ou se eu estou com uma boa visualização, e é importante essa boa visualização, que você cuide disso, meu paciente é bem clarinho. Aí quando começou a varredura, eu olhei, o rosto começa a ficar vermelho. Você já sabe que alguma coisa está diferente. A coloração de pele já mudou. E às vezes ele não fala nada. Esse rubor, eu sei que é uma reação leve, que é uma reação esperada do contraste, mas aí eu tenho que tomar muito cuidado. Por quê? Porque eu já sei que ficou um vermelhão maior do que eu estou habituada, por exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou conseguir terminar o exame do paciente, adquirir as imagens, coloquei, beleza. Olhei ali, a técnica de enfermagem já entrou, já está lá dentro, posicionada do lado da mesa do paciente, já conversando com ele. Eu vou lá e começo a conversar com esse paciente. Como é que o senhor está? Sentiu alguma coisa diferente? Coisa e tal. Indagar, para ver qual é a reação dele. Porque eu não posso, não devo, não é correto deixar um paciente, mesmo com sintomas leves, sair da clínica, sem eu ter certeza que ele está bem. Porque essas reações de gosto amargo na boca, de rubor e sensação de calor no corpo, elas são momentâneas. Isso é o esperado. Então, até ele sair, descer da mesa, conversar um pouco comigo, que eu estou ali conversando com ele, eu e a técnica de enfermagem, a gente conduzir ele até o vestiário, ele começar a se vestir, né, colocar toda a roupa dele, pegar as coisinhas dele, quando ele sair do vestiário, ele tem que estar bem. Ele tem que estar bem. Se eu perceber que ele está com muito rubor ainda, né? Ou tá me relatando que ele tá meio estranho, eu vou dizer para ele, o senhor sente aqui um pouquinho e já vou acionar o meu enfermeiro ou o meu médico. A gente tem que ter isso muito claro. Eu não posso deixar o meu paciente, principalmente no nosso contexto da radiologia, quando administrado um contraste, principalmente endovenoso. Não que o oral não possa ocorrer também alguns como é que eu vou dizer, algumas reações leves. Seja o meio de contraste que foi usado. Não interessa. Você não pode deixar o seu paciente sair da sala relatando que ele está estranho. Ele tem que sair da instituição bem. Muito bem. Se sentindo bem, te dizendo que ele está bem. Senão ele não sai. Seja da clínica particular, seja do serviço hospitalar. Não interessa. O paciente tem que sair de lá me relatando que está tudo ok. Se não tiver, ele não sai. Ok? Tem que ficar muito claro isso. A ressonância é um quesito um pouquinho mais peculiar. Por quê? A ressonância, o problema da ressonância é o quesito segurança em termos de equipamentos. Porque na ressonância a gente faz uso de meio de contraste? Sim, faz. Mas a ressonância, ela faz uso de contraste de um
de um fármaco, né, uma substância, que ela é com menor nocividade para o organismo. Ele já é, entre aspas, mais seguro. Só lembrando que eu estou colocando aspas mais seguro, porque não existe meio de contraste seguro. Não existe. Que diga, vou te administrar e nada vai acontecer. Não existe. Não existe. Mas, estatisticamente, ele é mais seguro, porque, primeiro, a quantidade dele é muito pequena. Então, a probabilidade de dar uma reação adversa é muito ínfima, ínfima mesmo. A não ser que a pessoa tenha alguns tipos de comorbidade, de predisposição a reações adversas. E aí tem todo um check-out, né? Um check-in, aliás. Um check-in que a gente faz para saber se esse paciente pode usar o gadolínio ou não, tá? Mas, a priori, via de regra, na grande maioria, no geral, ele não dá reação alguma. Nem esse calor, esse rubor, essa sensação de gosto metálico que eu estou referindo. Em relação à tomografia, pelo meio de contraste iodado, a pessoa não sente. A pessoa não sente na ressonância magnética. O problema da ressonância magnética é equipamento. Acessórios, por exemplo, chave, moeda, grampo de cabelo, brinco, metal. Porque dentro da ressonância magnética, nós temos um campo magnético alto. Alto mesmo. E hoje em dia, eu até estava assistindo agora nessa época de isolamento, né? Eu assisti a alguns cursos sobre segurança em ressonância magnética. E, gente, são coisas assim que às vezes a gente... Por exemplo, vou dar o exemplo que eu fiquei sabendo ano passado. Tem um tipo de cílios postiço, né, que você coloca e ele tem um metalzinho. Não sei porque eu não uso. Mas, assim, ele tem uma formatação, um componente metálico nesse cílio postiço. Esse cílio postiço, na ressonância, ele dá problema. Então, são tecnologias que a gente vai... antigamente, há 15 anos atrás, não tinha cílio postiço com metal, né? Então, são coisas que vão surgindo. E só quando os acidentes acontecem é que a gente fica muitas vezes sabendo, né? Esse dos cílios, para mim, foi novo. Foi do ano passado para cá que eu fiquei sabendo, não sabia. Mas tem vários equipamentos, vários acessórios, dispositivos que a gente tem que tomar cuidado na ressonância magnética. Tudo que for metal. Por quê? Porque ali é um campo magnético com atração de ímã. Então, tudo que for ferromagnético, o ímã vai atrair. E dependendo do campo magnético da máquina, porque aí você tem intensidades de campo diferentes. Quanto maior a intensidade desse campo magnético, pior é a atração, né? Tipo, entrar com arma... Policiais, às vezes, já aconteceu comigo de estar atendendo policial, e o policial, quando eu ver, peço para passar no vestiário, né? Normalmente, o vestiário da ressonância magnética, ele tem um armário com chave, para o paciente levar a chave com ele até um determinado ponto antes da sala e deixar ali, a gente garantir que ninguém vai mexer nas suas coisas. Os policiais, por via de regra, né, por responsabilidade, competência deles, né, que é a arma, às vezes, eles... Quando vê, tá só de cueca, com avental, e você passa o paciente na frente, quando você vê, tá a arma, né? O revólver do cara na cueca, assim, né? E
pânico, né, nesse momento. Já aconteceu comigo, de verdade, né? De passar, já tá quase chegando na porta, na área ali, 4 que a gente chama, que são divididas por áreas, né, para a segurança da ressonância. Quando tá chegando na área, perto da porta do equipamento, que eu olhei, o paciente com a arma na cintura. Meu senhor, por gentileza, por favor, pare. Eu disse, meu senhor, nós estamos entrando numa sala com uma certa intensidade de campo magnético. Tudo que entrar de metal aí, a máquina atrai. O senhor está com a arma na cintura. Aí ele olhar para mim, ele já preencheu todo um termo, tá? Lá na recepção. Então ele leu. Estava no termo que ele assinou. Explicando o exame para ele, o procedimento. Eu já conversei com ele, já tinha explicado quando eu passei ele para o vestiário. Fui bem clara com ele. O senhor não pode ficar com nada de metal no corpo. Fiz as perguntas. O senhor tem algum stent? O senhor fez alguma cirurgia? Onde o senhor tem alguma placa metálica, algum parafuso, alguma prótese metálica no seu corpo? E ele tinha me dito, não. Nunca fiz cirurgia, não tenho nada. O senhor usa algum piercing? O senhor usa algum... Olhei para ele, o senhor não usa brinco. Preciso que o senhor tire seu relógio, seu colar, tudo que o senhor tiver no corpo de metal. Mesmo com essa orientação, só que eu, naquele dia, normalmente, quando é homem, e hoje em dia mulher também, eu já pergunto, qual é a sua profissão? Hoje eu aprendi. Qual é a sua profissão? Porque normalmente, às vezes, na guia, na ficha do paciente, né, não tem a profissão. Mas é bom que na ressonância tem, nesses casos. Porque se é delegado, se é investigador de polícia, se é polícia no geral, né? Ele vai relatar ali e eu vou ler. Juiz, advogados, às vezes, né, tem armas de fogo, né? Conduzem armas de fogo, né? Tem porte. E eu não me detive, não fiz essa pergunta para esse paciente naquele dia. Aí eu disse, meu senhor, por favor, o senhor não pode entrar com a sua arma de fogo, o senhor vai ter que deixar lá dentro do armário, com chave, vai ficar lá trancada, ninguém vai mexer, o senhor pode ficar bem tranquilo. Ele, não, mas eu não posso me separar da minha arma de fogo. Eu digo, então, eu sinto muito, meu senhor, mas o senhor não pode entrar nessa sala, né, com a arma de fogo, porque em função do campo magnético que ela tem e a sua arma é metal, ela vai atrair a sua arma. Isso se a sua arma não disparar. E aí morreu o senhor. Não dá. Aí ele começou a rir, né? Eu disse, não, se o senhor quiser me matar, né? Ainda brinquei com ele. A não ser que o senhor queira cometer um homicídio, né? Brincando com ele e tudo mais, né? Ele levando a esportiva. Ele, eu não tinha entendido isso sobre o exame. Eu digo, infelizmente, é um campo magnético bem forte. Qualquer metal que se aproximar do equipamento, o equipamento suga, literalmente suga. E a sua arma vai ser exatamente isso. O problema não é nem a máquina sugar, é ela disparar. Porque quando ela suga, a gente não sabe qual é o sentido que ela vai puxar, né? E normalmente quando ela puxa, ela pode acionar o gatilho e ela dispara. E já aconteceu, gente. Há relatos de acidentes assim, de verdade. E quase estava acontecendo comigo, para meu desespero. Depois disso eu aprendi. Quando estou atuando na ressonância, uma das minhas perguntas, seja homem ou seja mulher, qual a sua profissão? Se vocês quiserem futuramente aplicar isso para o cotidiano de vocês, para mim está funcionando. Porque até então eu quase tomo uma ruim, né? Nesse momento. Então, o que a gente tem? Implante metálico, dispositivo intrauterina. Às vezes, os DIUs mais antigos, né, cobre. Por quê? Não é que seja perigoso. Dependendo do campo também, né? Se é um campo de 3 Tesla,
é complicado, porque o magnetismo com o metal, dependendo do tipo de metal, né, do poder de ferromagnético desse metal, ele vai aquecer lá dentro do útero, né? E o problema da ressonância é exatamente esse, o aquecimento, né? Não só de metal, mas aquecimento num contexto de organismo. E pode haver queimaduras, tá? No caso do DIU, sair do lugar também, né? Válvulas cardíacas, placas, pinos, parafuso, estente, clipe de aneurisma cerebral, estilhaços de metal no corpo, porque às vezes a pessoa, né, um dia tomou, sei lá, foi baleado e ficou um pedaço do projétil no corpo, em tal lugar. Tem que se avaliar se realmente esse paciente pode entrar numa máquina de ressonância. Localização desse fragmento, qual é o tipo de... Se sabe, né, qual é o tipo de metal e tudo mais. Não é muito... como é que eu vou dizer assim? Corriqueiro, mas existe, tá? Piercing, então... próteses metálicas, aparelho ortodôntico, implante eletrônico marca-passo. O marca-passo não é nem pelo metal em si, porque hoje a gente já tem marca-passos com um tipo de, como é que se diz? Um tipo de material até que não é muito metálico, ele é mais para plástico, né? Uma composição específica para o organismo, para se adaptar e não haver rejeição. Mas o marca-passo é mais no sentido de que esse dispositivo de marca-passo, quando em contato com altos campos eletromagnéticos, principalmente magnéticos, eles perdem como é que se diz? Não é coerência, como é que fala? A sincronia, né? Porque o marca-passo é o quê? Marca-passo. Ele tem uma sincronia de funcionamento. E, às vezes, ele pode sair dessa sincronia, né? Porque o marca-passo é colocado normalmente para quê? Para que o coração tenha uma sincronia de batidas cardíacas, né? Que ele tenha o seu passo a passo sincronizado como deve ser. No caso do marca-passo, é mais em relação a isso, a esse poder que o magnetismo, né, que o campo magnético do aparelho tem de descompensar esse marca-passo, né? E aí tem que ver. Existem dispositivos, eu já ouvi falar, não tenho certeza, tem uma coisa que tem que se olhar com bastante detalhe. Eu ouvi falar que parece que já estavam desenvolvendo, ou já desenvolveram, alguma coisa assim, marca-passos, né, para que tenham essa propriedade para que possam entrar num contexto de campo magnético, né, de intensidades mais altas de campo magnético. Ótimo, né, porque as pessoas, às vezes, que precisam, muitas das pessoas que usam marca-passo, muitas vezes precisam de uma ressonância e ficam limitadas em função disso, né, são prejudicadas, né, em função de não poderem fazer uma ressonância. Mas eu já vi, não tenho certeza se já está, né, aí no mercado, como é que tá, como é que não tá, não sei. Implantes eletrônicos, né, marca-passo, neuroestimuladores, aquele coclear que vai dentro do ouvido, né, aquele sem precedente, não dá. Não, ainda não tem dispositivo. Não tem compatibilidade, né? Suspeita de gravidez, mas a suspeita de gravidez é no sentido, assim, o mesmo quesito que se usa com radiações ionizantes. Se preconiza que no primeiro trimestre não se faça ressonância, tá? Mas não é uma contraindicação absoluta.
Alergia devido à sedação, se necessária, porque o problema da ressonância, o grande problema dela é mais a questão da claustrofobia. E aí, em determinadas situações, né, esse paciente ele precisa realmente fazer uma ressonância, mas ele é muito claustrofóbico, né? Ele faz já sei lá, tratamento para ansiedade, né? E ele ficar num lugar, se bem que a ressonância ela não é completamente fechada, mas ela é um tubo e ela te dá uma sensação desconfortável. Isso é porque eu já fiz, já entrei, né? Então ela te dá uma sensação, e eu não tenho claustrofobia, e já me senti desconfortável, imagina quem tem, né? Deve ser um terror para a pessoa, deve ser a pior coisa que existe no mundo, entrar ali, né? Então, e nesses casos, a pessoa vai precisar ser sedada para que se possa fazer o exame e que ela precisa fazer o exame, né? Então, nesses casos, a pessoa é sedada. E aí, se precisa um maior cuidado ainda, né? No quesito da precaução de segurança do paciente, né? Porque aí necessita-se do médico anestesista, né, induzir essa sedação. Aí tem vários tipos de sedação, né, dependendo do tipo do paciente, se ele é muito agitado, se ele é mais tranquilo, uma coisa mais leve, o nível de claustrofobia dele, né, o médico vai avaliar para ver qual o tipo, qual a melhor sedação, qual é o estado clínico desse paciente, quais são as patologias que ele apresenta, quais as medicações que a gente precisa, né, para administrar nele, se porventura, né, houver uma intercorrência, né, que isso tudo esteja bem padronizado, né, bem claro, para toda a equipe que vai fazer a assistência desse paciente, né, porque aí, no caso da sedação, o que que ocorre? O paciente vai estar ali, vai ser sedado pelo médico anestesista, vai haver a necessidade do técnico em enfermagem e mais a gente, né? Então, a gente tem que estar familiarizado, tem que entender o que está acontecendo ali, né? Para que, se a gente precise atuar junto àqueles profissionais, a gente possa auxiliá-los, né? Então, assim, o contexto da radiologia na ressonância é isso, é orientar também o tipo de cadeira que pode entrar na sala de ressonância, não são todos os tipos, dependendo do metal não entra, o tipo de maca, às vezes o paciente vem do leito, né, com um cilindro de oxigênio, dependendo do cilindro, não entra, se for ferro magnético não entra, né? Então, tem os cilindros já específicos para ressonância, né? Então, assim, a gente tem que estar muito atento a isso, porque é a nossa responsabilidade. Se alguém entrar lá dentro da sala de ressonância, né? Seja na área hospitalar ou na clínica eletiva, se o técnico de enfermagem ou qualquer outro profissional que tiver médico, quem for, né? Tanto é que a sala de ressonância, a sala onde fica o equipamento, tem que ser muito restrito, tem que ser. Não é todo mundo para entrar ali dentro, né? Porque dependendo do relógio que estiver usando, né? Dependendo do brinco que estiver usando, às vezes as pessoas gostam de usar muitos colares grandes, né? E muito metal, brinco, né? Às vezes o pessoal ou da fisioterapia, quer acompanhar o paciente, quer acompanhar o exame, ou sei lá, né? Qualquer outro profissional dentro do contexto da instituição tem que entender que ali é muito restrito mesmo. Não, e é nossa responsabilidade. Se entrar alguma coisa que não estiver dentro do contexto de suscetibilidade magnética, é você que vai responder, porque é você o responsável pelo aquele contexto de ambiente. Então, assim, tem que estar muito claro isso, o que pode, o que não pode entrar dentro da sala de ressonância.
porque não é brincadeira o que a gente já viu por aí. Eu vou até mostrar umas imagens para vocês já já. Falando ainda, né? Durante o procedimento, o paciente pode apresentar diversas alterações hemodinâmicas, como náusea, vômitos, urticárias, broncoespasmos, hipertensão isolada, reações anafiláticas, né? Reação vagal, parada cardíaca, convulsões, sendo de suma importância a presença da enfermagem para ajudar e reverter essas alterações, que a gente já conversou. Também ainda, em caso de náuseas e vômitos, utilizar... Aí ele fala aqui de alguns medicamentos, né? Mas aí vai depender muito da instituição, o que se tem ali disponível, qual é o protocolo daquela instituição, daquele médico, né? Que cuida daquele setor. Então, é só tipos, né? Que se usa, né? Nada mais que isso, monitorar o pulso, administrar diazepam. Isso aqui é mais para a área da enfermagem, porque é eles que administram essas medicações, esses fármacos, né? Deixa eu só ver aqui, eu quero mostrar algumas imagens para a gente terminar falando sobre esse quesito de segurança em ressonância, como é importante, né, para a gente visualizar um pouco o que pode acontecer. Deixa eu ver aqui, interromper. E aí eu vou compartilhar com vocês algumas imagens que eu estava olhando anteriormente na internet. E aí vocês pesquisem, fiquem à vontade, porque só o que tem é acidentes com ressonância magnética. Deixa eu ver aqui. Ué, fugiu aqui, vou ver aqui. Vou colocar aqui para a gente visualizar junto. Acidentes em ressonância. E o que não falta, gente, olha aqui o que é. Deixa eu passar isso para cá. Olha aqui. Até carrinho de supermercado eles conseguem levar para dentro da ressonância. E olha como puxa. Gente, é uma força. É uma força. Por que eu digo isso? Porque como eu trabalhei com ressonância, nós mulheres, a gente que usa sutiã, tem aqueles colchetezinhos atrás para prender, né? Os sutiãs são metálicos normalmente, né? Quando você se aproxima, como é pouco metal quantidade, então assim tem uma reação, né? Uma suscetibilidade pouca. Mas quando é uma moeda, você sente levantar, se você entrar com a moeda, dependendo do campo que você tá, com a máquina que você está trabalhando, a moeda no jaleco levanta. Literalmente levanta, tá? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Não é... Deixa eu ver aqui uma outra. Olha aqui, meu Deus do céu. Eu não sei o que estava acontecendo. Alerta, emitir 3 acidentes em ressonância, né? Deixa eu ver aqui. Ó, eu queria uma que eu vi. Deixa eu ver se tem aqui. Isso aqui eu não sei o que é. Olha aí, gente. Tipo um carrinho, né? Alguma coisa assim, um acessório de medicação. Olha. Queria a bomba injetora que eu tinha. Olha essa aqui também, ó. Uma cadeira de escritório. O que você vai fazer com uma cadeira de escritório dentro da sala de ressonância? Não tem porquê. Olha a situação. Eu queria da bomba injetora. Aqui é da bomba injetora. Isso aqui, ó, que hoje em dia já se tem o cilindro de oxigênio próprio para a sala de ressonância. Tem a bomba injetora, tá? Onde o paciente às vezes desce, né?
tá ou internado ou fazendo algum procedimento na clínica, na instituição, né, e tá com acesso venoso, né, tomando um soro, por exemplo, e precisa fazer a ressonância naquele momento, né, se tem já as bombas específicas. Nem todos os locais que têm ressonância têm esse tipo de material, mas é uma tendência cada vez mais em função desses acidentes aqui, porque o custo para tirar uma bomba injetora, desgrudar essa bomba injetora desse equipamento, meu filho, não é pouco não, viu? Não é pouco. Pense na grana para tirar isso aí, porque tem que abrir um chamado para o pessoal da máquina, que entende, os engenheiros, virem fazer a retirada, abrir essa máquina e fazer a retirada desse equipamento dali. Isso é um custo elevadíssimo. Elevadíssimo, tá? Então, assim, demissão na certa isso aqui. Demissão na certa, não tenha nem dúvida, gente. Nem dúvida. Deixa eu ver o que é essa outra aqui. Essa aqui eu não consigo. Uma cadeira de roda dobrável, olha aqui, ó. Uma cadeira de roda. Existem as cadeiras de roda específicas, próprias para a sala de ressonância. Hoje em dia tem quase tudo específico para sala de ressonância, tá? Para que não haja esse tipo de acidente. Olha aqui, ó. Isso aqui, se eu não estou enganada, é tipo um aspirador de pó, o pessoal da limpeza, enceradeira, alguma coisa assim. Dentro da cápsula. Olha essa outra aqui. Não sei o que é também, mas tá aparecendo uma enceradeira também. Isso ocorreu muito, viu, gente, no início. Olha o cilindro aqui, ó. Olha o cilindro de oxigênio. Vê se eu acho outro cilindro. Ó, outro cilindro dentro da máquina de ressonância. Foi puxado. Gente, isso aí, se pegar em alguém que estiver no caminho, é morte na certa. Já morreu, viu? Já aconteceu. Existem relatos e tudo. Graças a Deus, não aqui no Brasil. Mas, dependente de ser ou não, né? Ó, queimadura em função do aquecimento dos cílios postiços no equipamento. Olha aqui, vamos ver aqui, ó. Médico alerta sobre risco de acidentes com cílios postiços na ressonância. Olha a situação, gente, não sei aqui, né? Olha aqui, olha a situação. Porque o elemento ferromagnético, o metal ferromagnético, em contato, exposto ao magnetismo, né? Ele, além de ser atraído, esse poder de atração, quando ele não é atraído, quando ele é em pouca quantidade, a tendência dele, através da interação do eletromagnetismo com os átomos dessa propriedade de metal, acontece o calor. Na radiologia, vocês vão ver que a produção de raio-x, os fótons de raio-x produzidos dentro daquela ampola, aquele aparelho lá do raio-x, 99% dele, da energia lá, na interação que ocorre, 99% daquela interação é calor e 1% só é raio-x. Por isso que a sala de radiologia ela tem que estar extremamente gelada, para que a ampola não papoque, né? Para que a ampola tenha uma durabilidade maior e uma eficiência maior, principalmente durabilidade. E olha o contexto aqui, ó, de aquecimento. Olha que coisa feia. Mas acontece, né? Deixa eu ver se tem outra coisa aqui. Mas que a gente fique bem ciente. Isso é biossegurança, segurança da vida, né? Então,
temos que estar preparados para o contexto todinho. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Deixa eu ver que imagem é essa. Nossa, que é outra coisa, que é o exame. O que aparece mais aqui dessa cadeira de roda? Cara, é tanta coisa. Isso aqui parece uma bomba de infusão também. Muito parecido com uma bomba de infusão. O que tem mais aqui? Não tem muita coisa. Até que não tem tanta coisa, graças a Deus, né? Mas que a gente fique sempre atento a esse quesito de segurança na ressonância, né? Faz parte dos protocolos de biossegurança, tá? Então, que a gente tenha discernimento e consciência disso. Quando estivermos num ambiente desses, os cuidados serão redobrados de outra forma, principalmente mais para nós técnicos que estamos lá, trabalhando nessa área. É muito, muito imprescindível isso. Deixa eu ver aqui, interromper aqui, vamos passar para os nossos slides, ver se a gente... Bom, terminamos aqui então. Deixa eu ver aqui, o que eu estou compartilhando com vocês. Vamos aqui, compartilhar. Aqui, ó, pessoal, a gente estava aqui, né? E aí, encerramos aqui a nossa aula 5 online, e a próxima é a aula 6, tá? E a gente continua, tá bom? Deixa eu interromper aqui, vamos encerrar a nossa aula online.